Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Que o seu coração possa estar radiante da paz de Cristo, cheio da paz de Cristo nesse momento. Eu quero meditar um pouquinho da palavra do Senhor, juntamente com você, que vai estar ao vivo, que vai estar assistindo depois. Eu quero ler em 1 Timóteo, capítulo 2, e discorrer aqui um pouquinho quando ele fala sobre fazer orações pelas pessoas, pelos reis, pelos poderosos, pelas pessoas que estão em iminência, ou seja, pelas pessoas que estão em uma posição de destaque. Então, Paulo nos adverte a orarmos por essas pessoas, a clamarmos por essas pessoas, para que haja paz no ambiente que nós estamos, para que haja paz na cidade em que nós estamos, para que haja paz no bairro onde nós estamos, né? E ele diz, devemos fazer orações por todos os homens. Você consegue orar por todos os homens? Será que nós conseguimos interceder por todos os homens? Será que não tem alguém na sua vida, no seu redor ou no seu arredor, que você tem dificuldade para interceder por ele e pedir a bênção de Deus pela vida dele? Pode ser que haja na sua vida, ou no seu convívio, ou por onde você vive, ou por onde você já passou, alguém que você tem dificuldade, você quer mais é que ele morra. Isso acontece. E você às vezes não consegue interceder por ele, porque ele te fez o mal, ele te prejudicou, ele te fez algo por você que você não consegue de forma alguma perdoá-lo. Você até tenta, você já tentou, você já tentou olhar para a cara dele, você já tentou encontrar com ele, mas você não consegue. E a palavra do Senhor aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, nós devemos fazer orações por todos os homens. Todos os homens, todas as pessoas precisam da nossa oração, precisam da nossa intercessão, precisam das nossas deprecações. Deprecar é implorar. Que coisa interessante. Paulo usa aqui, escrevendo a Timóteo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, implorações a Deus. Senhor Deus, eu te imploro que haja naquela vida, que transforme aquela vida, imprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ou seja, você vai clamar por essa pessoa veementemente, com muita força, que é a deprecação. Você vai orar, pedir a Deus por essas pessoas ou por essa pessoa. E você vai também fazer intercessões. O que é interceder? É aquilo que a pessoa não pode fazer, não consegue fazer, e você vai fazer por ela. Você vai pedir a Deus por aquela pessoa. Isso é interceder. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós em nossas orações, porque nós não sabemos como devemos pedir. E o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Portanto, nós precisamos compreender que essas ações, essas atitudes são atitudes que precisam estar em nossas vidas, que precisam estar em nossos corações, que precisam estar em nosso ser. Portanto, Paulo nos adverte para interceder, para clamar, para orar, para pedir, para orar com veemência pelas pessoas, para que elas possam ser alcançadas por Deus. E quando nós oramos, intercedemos por alguém, essas pessoas serão alcançadas através da nossa oração. Agora veja você que privilégio nós temos de poder pedir a bênção de Deus para alguém e Deus ouvir a oração dos nossos lábios e responder atendendo aquela pessoa.
Isso é algo maravilhoso, isso é um privilégio que nós temos para falar com Deus por alguém. Ao invés de nós amaldiçoar aquele que nos perseguiu, amaldiçoar aquele que cometeu um ato doloroso para a nossa alma, para a nossa vida, aquele que cometeu um deslize gravíssimo e que ficou vincado na nossa vida, ao invés de nós amaldiçoá-lo, nós vamos pedir a bênção de Deus para a vida dele. Nós vamos pedir que Deus o abençoe, que Deus o agracie, que Deus faça algo maravilhoso na vida dele. E Paulo continua dizendo, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Orar pelos governantes. E às vezes é tão difícil orar por um governante. É tão difícil orar por um gestor público, muitas vezes. É tão difícil orar por um político que está vendo as condições às quais o bairro, ou a cidade, ou o estado, ou o município está vivendo. E às vezes nós não vemos a ação desse político. Mas a Bíblia não manda nós sairmos amaldiçoando. Eu vou amaldiçoar esse político porque ele não presta, ele não faz nada. Não, a Bíblia manda nós orarmos por ele. E através da oração, se você receber uma luz divina, uma direção do Espírito Santo, e que você possa chegar até esse político com muita educação e tentar chamar a atenção dele para aquela situação em que está o bairro, em que está a cidade, em que está o estado, ou etc., você pode fazer. Mas o que Paulo está dizendo aqui é para que nós oremos. E vou repetir, que façam deprecações, ou seja, implorar a Deus, que façam orações, que façam intercessões e ações de graças por todos os homens. Por todos os homens. Todos os homens precisam das nossas orações, precisam do nosso clamor. E nós temos condições de orar. Temos condições de orar. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Você está bem com Deus ao ponto de falar com Ele para que Ele possa ouvir? Você não está vivendo sob ou debaixo do pecado para que você tenha condições de falar com Deus e Ele ouvir? Porque se nós estivermos debaixo do pecado ou sob o pecado, as nossas orações serão impedidas. Se nós não estivermos perdoando, ou se nós não tivermos perdoado, a nossa oração não poderá chegar até Deus. Porque nós precisamos estar em condições espirituais para que quando nós falarmos com Deus, Ele possa nos ouvir. Por que muita gente ora e Deus não ouve? Perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. Porque se nós não perdoarmos as nossas dívidas, se nós não formos perdoados ou não perdoar os nossos devedores, nós também não vamos alcançar o perdão de Cristo Jesus. E o que nós precisamos é ser perdoados todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos contra Deus. Todos os dias nós cometemos delitos. Todos os dias nós erramos o alvo. Contradizer a lei do Senhor, ou pecar, é isso, é contradizer a lei do Senhor, é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Você está tentando fazer algo certo, mas de repente você erra. Portanto, o pecado na vida do ser humano, na vida do cristão, não pode ser algo comum, algo normal. Aconteceu, tudo bem. E amanhã acontece de novo, tudo bem. Mas tem que ser um erro ao alvo. Orai pelos reis, por todos os que estão em iminência, para que tenham uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Para que o nosso país seja abençoado, nós precisamos orar pelos governantes. Sejam eles bons ou sejam eles ruins. Gostemos nós deles ou não. Nós precisamos orar para que o Senhor Deus abençoe
os nossos governantes, para que o Senhor Deus abençoe a nossa pátria, para que o Senhor Deus abençoe o nosso estado, para que o Senhor Deus abençoe o nosso município. Nós precisamos orar por aqueles que estão ali, talvez não com boas intenções, mas estão ali para fazer. E nós precisamos orar por eles para que eles possam ter a luz do Espírito Santo para fazer as coisas como devem fazer. E compete a cada um de nós, cristãos, compete a cada um de nós, conhecedores do Evangelho de Cristo, orar para que haja paz em nossa cidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Se nós queremos fazer alguma coisa boa e agradável a Deus, essa é uma delas. Interceder por aqueles que precisam, que estão a serviço do Estado, a serviço do país, a serviço do município, nós precisamos orar por eles para que haja paz. E esse ato é um ato bom diante de Deus, porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus e Salvador, diante do nosso Salvador. Que coisa boa! Acho que todos nós queremos agradar o nosso rei. Suponhamos que nós estivéssemos vivendo debaixo do reinado. Todos nós queríamos agradar o nosso rei, fazer o melhor possível. Cristo Jesus é o nosso rei, é o nosso Senhor. E se nós queremos agradá-lo, nós precisamos fazer algo que seja bom e agradável. E este é um ato que é bom e agradável ao Senhor nosso Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. Agora, o que é salvação? A palavra salvação, ela é uma palavra que pode caber em muitas situações. Por exemplo, o sujeito caiu no rio e precisa ser resgatado, precisa ser salvo. O sujeito foi mordido por um cachorro e está na rua, não consegue levantar, precisa ser salvo. Hoje mesmo eu vi um senhor caído na frente do meu prédio, do outro lado da rua, e que precisava ser salvo. Eu vi algumas pessoas ali rodeando para que pudessem o salvar. Mas esta salvação a qual Paulo está escrevendo aqui para Timóteo, ele está falando de salvação da alma, salvação do inferno, salvação da condenação eterna. Todos os homens precisam ser salvos por Cristo Jesus. E é este o nosso serviço, é interceder por eles, é orar por eles para que eles possam ser salvos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o nosso mediador? Aquele que leva, aquele que fala através de nós, aquele que fala por nós. Quem é o nosso mediador entre Deus? Quem é o mediador entre Deus e os homens? Cristo Jesus. Vou ler novamente para você ouvir. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. Ele é o intercessor, ele é o mediador. Não há outra pessoa, não há uma mediadora, não há nenhum outro gênero que possa interceder por nós, que possa nos intermediar, mediar, fazer com que nós possamos falar com ele diretamente. É Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso mediador, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção para todos, para servir de testemunha em seu tempo. Ele se deu, ele se entregou, ele morreu na cruz. Foi ele quem foi torturado, foi ele quem sofreu, foi ele quem padeceu, foi ele quem se entregou por nós, foi ele que morreu no lugar de nós todos, para que nós hoje pudéssemos ser salvos, para que nós hoje pudéssemos ser alcançados por Cristo Jesus. Portanto, é importante, eu quero frisar bem, as orações, as deprecações, as intercessões e as ações de graças por todos os homens. O que é ação de graça? Ação de graça é quando você faz um culto festivo, agradecendo a Deus. Então nós devemos fazer um culto festivo.
agradecendo a Deus por todos os homens que estão governando nosso país, nosso estado, nosso município, nosso bairro e assim por diante, para que Deus possa abençoar e que nós possamos ter dias felizes na terra. Que Deus te abençoe grandemente e eu quero orar com você antes de terminar esta breve palavra. Querido Deus, eu quero interceder por cada um que poderá ouvir esta palavra, que nós possamos compreender que é extremamente importante nós orarmos por aqueles que estão em iminência, por aqueles que estão governando. É extremamente importante nós intercedermos por eles, para que haja paz em nossa cidade, para que haja paz em nossas casas, para que haja paz em nossa terra. Abençoa grandemente, Senhor Jesus, cada um de nós. Desperta-nos para a oração, para a intercessão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que esta palavra possa ficar no seu coração e você possa ser guardado por Cristo Jesus em todo o tempo. Fique na paz, uma boa noite e um bom descanso em nome de Jesus.